Sabe, tem dias em que o peito pesa de um jeito, parece que a gente carrega o chumbo de 1000 naufrágios assim. O simples ato de abrir os olhos de manhã se torna uma tarefa, nossa, hercúlea e sem propósito nenhum. É uma sensação de que o mundo perdeu a cor, né? Totalmente. A comida não tem sabor, a música vira só um ruído. E o futuro? O futuro é um nevoeiro denso, frio, impenetrável. Uma descrição muito vívida e bem comum, infelizmente. Pois é. E para nossa conversa de hoje, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Não vamos analisar um livro, nem um artigo. Nós tivemos acesso ao que parece ser o prontuário de uma consulta psiquiátrica, uma consulta muito, muito particular. Isso mesmo. Nossa missão aqui é mergulhar nesse relato, explorar o caso de um paciente moderno, com um diagnóstico que se tornou quase um lugar comum, depressão e uma falta de energia profunda. Mas o detalhe que muda tudo é o médico, né? Exato. O médico consultado é uma figura histórica que ninguém esperaria e o nosso objetivo é entender como essa sabedoria tão antiga pode oferecer um diagnóstico e, quem sabe, um tratamento para um sofrimento tão atual. É um prontuário fascinante. E, bom, vamos apresentar formalmente o nosso paciente. Por favor. O nome que consta nos registros é simbólico, claro. Daniel Desalento. E segundo as anotações, o Daniel habita um deserto interior, onde a vontade simplesmente secou. Um deserto interior? É. O estado dele vai muito além de uma tristeza comum. A descrição exata no prontuário é que ele está exausto de existir. Nossa, que forte. Exausto de existir. Sim. A vida para ele virou uma sequência de obrigações vazias, sabe? Uma inércia que o puxa para o fundo da cama toda manhã com uma força quase gravitacional. É quase impossível resistir. Uma descrição que, infelizmente, eu acho que muita gente vai reconhecer. É um quadro denso. E para um caso tão complexo, o médico responsável... É o Dr. Marco Aurélio. Ele mesmo. Sim, o imperador romano. Aquele homem que governou o mundo conhecido, mas que, pelo que a gente lê nas anotações pessoais dele, as meditações, lutava todo dia para governar propriamente. Sobre o peso de pragas, guerras, traições. Exatamente. A premissa aqui é incrível, né? Levar um problema do século XXI para uma mente que foi forjada nos maiores desafios do Império Romano. Qual seria o diagnóstico dele? E o diagnóstico que ele oferece é surpreendentemente preciso e profundo. Segundo as anotações do prontuário, a depressão do Daniel nasce de uma causa muito específica: a perda da conexão com a sua cidadela interior. Cidadela interior. Eu gosto da imagem, é uma imagem forte. Mas assim, na prática, o que isso quer dizer? Confesso que, à primeira vista, essa ideia de uma fortaleza interior me soa um pouco isolacionista, talvez, como se a solução fosse se trancar dentro de si e ignorar o mundo. E essa é uma leitura muito pertinente. A gente vive numa sociedade super conectada, né? É realista se fechar para o que acontece lá fora? Essa é a primeira barreira que o próprio prontuário aborda. A cidadela interior, veja bem, não é um bunker para se esconder do mundo. Muito pelo contrário. Ah, não? Não. É a sua base de operações. É aquele centro de comando mental. Um espaço de tranquilidade, de razão, que, segundo a filosofia histórica por trás do diagnóstico, todos nós possuímos. Uma base de operações. Exato. Perder a conexão significa que o Daniel permitiu que as circunstâncias externas, a pressão do trabalho, as decepções, as sombras da vida, sabe? E até o cansaço do corpo. Ele deixou que tudo isso ditasse as regras dentro do centro de comando dele. Entendi. A paz dele, o senso de valor, viraram reféns de coisas que ele não controla. Ele não se isolou do mundo, ele deixou o caos do mundo invadir a fortaleza e tomar o controle. Faz todo sentido. Então não é sobre construir muros mais altos, mas sobre ter um general competente no comando dentro dos muros que já existem. É sobre soberania interna. Perfeito. Isso muda a perspectiva. E quanto à outra parte do quadro, a falta de energia, essa exaustão crônica? Como o imperador diagnostica isso? E aqui a análise fica ainda mais profunda e, eu acredito, oferece um alívio imenso, porque remove aquele fardo da culpa. Culpa. Sim, o prontuário é muito claro. A falta de energia do Daniel não é uma falha de caráter. Ele não é preguiçoso, não é fraco, não é desmotivado no sentido moral da palavra. Certo.
A exaustão dele é o sintoma de uma desconexão entre o agir e a natureza. Ok, essa parte me parece um pouco mais espinhosa. Desconexão com a natureza. Isso não corre o risco de virar um novo tipo de julgamento? Tipo, você está exausto porque está vivendo errado, contra a sua própria essência. Isso não pode acabar gerando mais culpa ao invés de aliviar? É o paradoxo. A formulação parece um julgamento, mas a intenção é puramente diagnóstica, não punitiva. Pense como um mecânico dizendo que o motor do carro está falhando porque está usando o combustível errado. Ele não está julgando o carro, entende? Ele está identificando uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade. Exato. Para Marco Aurélio, o ser humano tem uma natureza funcional. Somos seres sociais, racionais, feitos para contribuir, para agir de forma construtiva. Quando nossas ações viram só obrigações vazias, como no caso do Daniel, elas perdem o alinhamento com essa função. É como tentar remar contra uma correnteza muito forte. Você até se move um pouco, mas o esforço é gigantesco e o resultado mínimo. A exaustão não vem da ação em si, mas do atrito constante entre a ação e o propósito. o esgotamento do desalinhamento. Exatamente. O que hoje a gente chamaria de burnout existencial. Burnout existencial, nossa, isso é perfeito. Descreve aquela sensação de estar ocupado o dia inteiro e, no fim, sentir um vazio, como se nada do que foi feito importasse de verdade. Então o diagnóstico é duplo. Uma fortaleza interior com as portas arrombadas e um motor funcionando com o combustível errado. Um diagnóstico preciso e sem julgamentos morais. E, com isso em mãos, qual é a prescrição? Qual o tratamento que um imperador filósofo receitaria? A intervenção, a receita médica, é tirada diretamente das anotações pessoais do Dr. Aurélio. É um exercício mental, uma instrução para ser praticada no momento de maior vulnerabilidade do Daniel. O amanhecer. O amanhecer. Quando a inércia parece invencível. Eu lembro da citação exata, ele escreve: ao amanhecer, quando tiver dificuldade em acordar, diga a si mesmo: acordo para fazer o trabalho de um ser humano. Por que ficaria eu descontente se vou fazer aquilo para que nasci? Sendo bem sincera, para alguém no estado do Daniel, lá no fundo do poço, isso não soa um pouco simplista? Quase um clichê de autoajuda, sabe? Apenas levante e faça seu trabalho. Onde está a profundidade nisso? A sua reação é de uma mente moderna e é por isso que a gente precisa analisar essa prescrição com muito cuidado. A genialidade dela está justamente no que ela não faz. Como assim? Veja que a instrução não é pense em coisas felizes, ou seja grato, ou force um sorriso. Não é uma busca artificial por uma felicidade eufórica. Isso seria um insulto à dor que o Daniel sente. Certo. O remédio proposto é o retorno ao dever. Um dever simples, digno. O foco sai da emoção, que é incontrolável, e vai para a ação, que é uma escolha. Ah, entendi. Então a ideia não é tentar mudar o que se sente, mas mudar o que se faz, independentemente do sentimento. Sair daquela ruminação interna de nossa, como estou me sentindo mal, para a pergunta externa, qual é o meu trabalho agora? Exato. Mas o que seria esse trabalho de um ser humano no século XXI? Para um imperador, talvez fosse governar Roma. E para a gente, o que é? Precisamente. E essa é a segunda camada da prescrição. Não se trata do seu emprego das 9 às 5. É o trabalho fundamental de viver como um ser consciente. Em termos práticos, para o Daniel, poderia ser: o trabalho de um ser humano é levantar e preparar um café, é tomar um banho, é responder uma única mensagem de um amigo, é arrumar a cama. Atos mínimos. Atos mínimos de ordem e participação no mundo. A frase é um lembrete para reconectá-lo àquela natureza perdida. O propósito não está no sentimento de alegria que a tarefa pode ou não trazer, mas na dignidade do próprio ato de cumprir uma função básica. E isso quebra um ciclo vicioso terrível, não é? Completamente. A depressão fica sussurrando no ouvido: você só pode agir quando se sentir melhor. E essa prescrição inverte a lógica. Ela diz: haja, e talvez, só talvez, o ato de agir te traga algum alívio. A ação precede a motivação. A ação precede a motivação. É quase como dar a partida no carro com o motor frio. No começo ele falha, trepida, mas depois que esquenta, ele funciona. Essa inversão
é o cerne da terapia estoica. A gente espera a inspiração, a vontade, a motivação, para então agir. Marco Aurélio, com base na experiência brutal dele, nos diz que a motivação é uma consequência, não um pré-requisito. A vontade não é um poço. Não é um poço do qual a gente bebe para ter energia. É um músculo que se fortalece com o uso. Ao se lembrar do seu dever fazer o trabalho de um ser humano, o Daniel não precisa sentir vontade de levantar, ele só precisa entender que levantar é a tarefa do momento. A ação se torna o combustível. A ação se torna o combustível, não o destino. Isso me leva a pensar no processo de alta do Daniel. Como essa mudança de mentalidade, esse pequeno exercício matinal, se traduz uma melhora real, duradoura, onde acontece a virada de chave que tira ele daquele deserto interior. A alta dele, segundo o prontuário, começa no exato momento em que ele internaliza uma verdade fundamental que surge dessa prática. Ele entende, na pele, que a energia não vem da vontade, mas de um movimento. É exatamente o oposto do que a intuição diz pra gente. A gente pensa que precisa de energia para se mover, mas o que as anotações sugerem é que a gente precisa se mover para gerar energia. É isso. É como ir para academia. A parte mais difícil é colocar o tênis e sair de casa. A gente se sente cansada, sem vontade, mas depois de 10 minutos na esteira, algo muda. O corpo esquenta, a energia começa a fluir. Exatamente essa analogia. E o prontuário descreve essa virada com uma metáfora belíssima, poderosa. Diz assim: a cura não é esperar o sol brilhar para caminhar, mas caminhar na penumbra até que o movimento de seus próprios passos gere o calor necessário para dissipar o nevoeiro. Uau! Caminhar na penumbra. Isso é muito forte. Significa agir sem clareza, sem certeza do resultado, sem a garantia de que vai dar certo ou de que a gente vai se sentir bem. É a fé no próprio movimento. Mesmo que seja um movimento mecânico no começo. Sim, a cura não é um evento passivo. Não é sobre esperar o nevoeiro da depressão se dissipar para depois voltar a viver. É um ato de coragem diário. É a decisão de dar um passo, mesmo que mínimo, dentro do nevoeiro. É aquele café que ele prepara sem sentir o gosto. É a cama que ele arruma mesmo querendo voltar para ela. É um e-mail que ele responde com esforço. Exato. O prontuário sugere que cada pequeno movimento, cada ação alinhada com o trabalho de um ser humano, gera uma faísca de calor, de energia interna. E a soma dessas faíscas, passo a passo, é o que começa a aquecer a alma e a dissipar a névoa fria da inércia. E isso nos leva à conclusão final do prontuário, que eu acho que é a mensagem mais libertadora de toda essa consulta. É uma redefinição radical de identidade. Grande virada de chave. O que o prontuário chama de um momento da alta. A conclusão é: você não é a sua exaustão. Você é aquele que observa a exaustão e ainda assim decide dar o próximo passo. Isso é crucial. Ele separa a identidade da pessoa do seu estado temporário. Daniel não é o desalento. Esse é o nome da condição, não dele. Certo. Ele é a consciência por trás do desalento. O observador que tem o poder de escolher a próxima ação, por menor que seja. A exaustão é o clima. Ele é o caminhante. O clima pode ser terrível, uma tempestade de gelo, mas o caminhante pode continuar andando. Um passo de cada vez. Essa ideia de que a sabedoria antiga pode funcionar como um instrumento de cura, uma lanterna para iluminar problemas tão complexos e atuais, é o cerne do que a gente tenta explorar por aqui. E este relato de consultório com o Dr. Marco Aurélio é um exemplo perfeito de como uma perspectiva forjada há 2000 anos pode ser incrivelmente relevante hoje. Sem dúvida. É um lembrete de que, embora nossas tecnologias e sociedades mudem, os desafios da mente humana permanecem muito semelhantes. E para quem se interessa em acompanhar mais desses relatos de cura psíquica por meio da sabedoria, fica aqui o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso. Nossa intenção é continuar abrindo esses prontuários, explorando como diferentes mentes ao longo da história podem nos ajudar a navegar os desafios de hoje. Excelente. Então, para a gente recapitular a jornada do Daniel Desalento nessa consulta com o imperador filósofo. O diagnóstico foi uma desconexão da cidadela interior e um desalinhamento das ações com a natureza, gerando um burnout existencial. Exato.
A prescrição não foi buscar a felicidade, mas focar na ação com propósito, no dever de se levantar e fazer o trabalho de um ser humano, por menor que fosse. Perfeito. E, por fim, a cura veio da compreensão de que a energia é gerada pelo movimento e da percepção libertadora de que você não é a sua exaustão, você é aquele que observa a exaustão e ainda assim decide dar o próximo passo. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Qual seria? Isso levanta uma questão importante. Se o movimento deliberado pode gerar calor para dissipar o nevoeiro da exaustão, que outros nevoeiros em nossas vidas? A procrastinação crônica, a indecisão paralisante, o medo de começar algo novo. Será que eles não poderiam ser dissipados, não pela espera da inspiração que talvez nunca chegue, mas pelo simples ato de dar o primeiro passo? Mesmo no escuro, mesmo sem vontade. Uma reflexão final perfeita para a gente ficar ponderando. Agradeço a companhia de todos nesta análise profunda. Até a próxima!